aí, meus bidos de aço? Bom, galera, é o seguinte, hoje eu estou aqui para uma última vez até a próxima Comic Con trazer aqui uma edição daquelas antigas, né, de abril, Ebal, sobre HQs, histórias assim que, meu Deus, anos 80, anos 90, sabe? Que eu mostro pra vocês a história, o que aconteceu, como é que foi, o que tinha nessa história, o que houve antes, o que houve depois. E hoje não é diferente, hoje é a última história que eu tenho dessas de Comic Con. E eu... Cara, irmão, semana que vem, a partir das próximas, é só encadernado, só história top. Eu tô muito feliz. De qualquer forma, vamos lá, que eu vou contar para vocês a história do Homem de Aço Duplicado. Aliás, antes de mostrar a revista realmente, eu quero apresentar os desenhos e o roteiro, assim, porque são muitas pessoas, então eu vou só citar os nomes e beleza? Então, em relação ao roteiro, temos Stuart Immonen, Dan Jurgens, Carl Castle e Louise Simonson. E para os desenhos, temos Stuart Immonen, Ron Fries, Tom Grummett, Paul Ryan e John Bogdanov. Bom, galera, o que eu acho mais legal aqui é porque aparece os pais do Clark e eles decidem fazer um baita resumão da história do Super-Homem desde pós-Crise nas Infinitas Terras até os anos 90, tá ligado? Que foi quando ele virou esse Super-Homem assim azulado, sabe? Feito de energia praticamente. O Jonathan sonhou com o Clark, um sonho bizarro onde ele voava com o Clark. E aí, quando ele acorda, ele começa a conversar com a Marta, né, sobre como o Clark evoluiu, e é muito legal, porque eles começam a contar sobre quando eles encontraram a nave, e aí ele se tornou super-homem, ele podia parar o trem, e aí ele virou a prova de balas, aí ele foi no Clarim, né, encontrou a Lois Lane, começou a trabalhar no Planeta Diário, aí ele conheceu o pai dele, ele viu o holograma, descobriu sobre Krypton, né, mas ainda assim amava a família Kent. E aí, gente, eles têm um baita resumão, porque aí depois vem a aparição da Supergirl, né, o que eles chamam aqui de Supermoça, onde, pós isso, vem o Zod, né, os Zod, os guerreiros, onde o Clark teve que matar eles para conseguir ter uma batalha final, né, para conseguir derrotar de vez. Só que nessa, a Supergirl acaba se machucando muito. Olha ela, velho, ela ficou rosa, tá ligado? Ela parece que virou um parasita. E aí, o Clark teve... Glória a Deus, ela sobreviveu, né, mas ela teve que ficar se curando. Enquanto isso, o Clark se perdeu pelo fato de ter acabado matando alguém e acabou se tornando um predador da noite, gente. O cara virou praticamente um justiceiro assim, tá ligado? E, mano, com arma, o que não faz sentido algum, tá ligado? Só que aí, felizmente, apareceu o Guardião e aí ele lembrou o Clark de quem ele é, porém o Clark ainda estava muito abatido por ter matado o Zod e toda a gangue, né? Porque o Super-Homem não mata. E aí ele foi se exilar. Só que nesse exilamento ele praticamente quase morreu, até que uma nave salvou ele e ele foi obrigado a virar um gladiador e a lutar contra pessoas. Só que nessa ele tinha que matar e ele não queria matar. Nisso, isso levou a um combate contra um Mongol. Ou Mongul, né? Eu não sei como é que fala o nome do cara. Porém, o Clark ainda assim estava quase morrendo, né? Porque o Clark não tinha os poderes Superman lá. Até que chegou um ex-clérigo de Krypton e salvou o Clark. Porque, sabe, precisava salvar o Clark. Porém, isso afetou a Supermoça, né? A Supergirl, quando trouxe o Clark pra Terra. Isso acabou afetando mentalmente a Supermoça, que ela achou que deveria ser o Superman. E aí é o mais bizarro por mim, porque ela era um ser rosa, roxo, tá ligado? E aí ela virou o Superman, gente. E sabe, é engraçado, porque lembra bastante o Superman 3, sabe? Aquela versão bizarra dele, tá ligado? Do mal. E ela virou isso. E aí ela era super protetora, sabe? Chegando a aprisionar praticamente o Jonathan e a Martha Kent. Só que aí, glória a Deus, o Clark volta, os dois têm uma briga, né? E o Clark consegue relembrar ela de quem ela é e ela decide se exilar. Exatamente, gente, isso daqui é a Supergirl. Aí depois de tudo isso, ela se exila e quando ela volta ao normal, como a Supergirl. E aí é quando temos o Erradicador, né, que mexe com a mente do Clark e tira todo o seu lado humano, todo o seu lado Clark Kent. E ele vira literalmente um kryptoniano frio, sabe, calculista, assim, sabe, Peaky Blinders. E ele vê todas as coisas como realmente um kryptoniano. Até que
o Erradicador acaba mexendo muito com o Clark, querendo que ele vire esse kryptoniano, e ele joga máquinas para prender o Jonathan e a Martha Kent, o que faz com que o Clark volte a ter o seu lado humano, né? E luta contra tudo isso, acaba com tudo isso. E aí as coisas começam a voltar à rotina, né? O Clark volta a falar com a Lois Lane, começa a rolar um clima, eles começam a namorar, até que o Luthor aparece novamente, né? O Jonathan e a Martha até fazem um comentário do porquê eles não entendem, né? Qual é o problema do Luthor com o Superman, qual é o ciúmes tão grande que ele tem. E aí eles revelam que o Luthor conseguiu tirar os poderes do Clark por um tempo, e aí o Clark teve que agir como um humano mesmo, lutando contra o mal, tá ligado? Assim, ó, sabe? Um uniformezinho de astronauta. Mas no fim de tudo isso, o Clark ainda conseguiu recuperar os seus poderes, né? Como sempre. E aí, cara, a gente tem uns momentos aqui icônicos, né? Que é... O Clark realmente começa a namorar com a Lois, ele pede ela em casamento e ela aceita exatamente logo após perder poderes e voltar poderes. E aí ele conta pra Lois que ele é o Superman, revela quem ele é, né, e tudo mais, esse ato difícil. E aí tem várias edições provando o amor deles, o Clark ficando eras longe da Terra e a única coisa que ele queria era ver a Lois. E aí tem um momento em que ele acaba sem querer parando numa ilha, perdendo a própria memória. Nessa, a Lois vai atrás dele e faz ele recuperar, né, a memória, fazer ele deixar de ser um homem das cavernas. E aí, quando a gente achou que tudo ia dar certo, aparece a pior coisa de todas, que é o Apocalipse. Ele vai, mata o Clark, né, mata o Superman. E aí a própria Martha faz um comentário muito triste, que é o fato de que quando ela achou que não poderia entender a Lois sobre perder alguém, o Jonathan Kent teve um ataque cardíaco que quase morreu. Mano, 2 perdas ao mesmo tempo, imagina. E aí o mais interessante, o Jonathan fala que na pós-vida ali, por um momento, ele viu o Clark. E aí, quando ele voltou para a vida, ele sabia que de alguma forma o Clark voltaria. Enquanto isso, enquanto o Clark estava morto para o mundo, né? Apareceu 4 Supermans, incluindo o Aço e o Superboy, que eram gente boa, né? O resto era vilão, esse daqui era o Super Cyborg, esse daqui eu faço a mínima ideia. E aí, de qualquer forma, o Jonathan sabia que uma hora o verdadeiro Clark iria voltar, né? Um uniforme preto clássico pra um caramba, que chegou e conseguiu derrotar o Super Cyborg, né? Voltando aos braços da Lois Lane. E depois foi atrás do Apocalipse, derrotar ele com uma armadura muito mais forte, os caramba, mas ele mesmo admite que ele só conseguiu derrotar de verdade com uma caixa materna, né? Só algo super poderoso assim para derrotar o Apocalipse. E isso ainda trouxe consequências, ele virou praticamente um parasita, tá ligado? Olha o tamanho desse bicho. E aí depois ele teve que enfrentar um parasita de verdade para conseguir derrotar tudo isso. E aí o mais interessante, eles fazem um breve comentário sobre um amigo tipo de infância, assim, sabe, de Smallville, que virou um vilão e o Clark teve que enfrentar. E é legal porque aqui eles dublam exatamente Pequenópolis, que é exatamente como é na série Smallville. Mano, decepcionante isso. E aí foi quando Lois e o Clark retomaram o relacionamento, né? Agora parecia que ia com tudo, porém eles tiveram problemas que eu acredito que sejam problemas daqueles que eu citei em um vídeo anterior, onde ele encontra uma paixão antiga e começa a rolar uns problemas. Eu acho que foi aquilo que deu problema. Porque aí depois eles comentam, tipo, que todo casal passa por problemas e o Clark e a Lois são feitos um para o outro. E aí comenta que logo depois eles voltaram e se casaram, gente. Olha assim, tipo, easy, tá ligado? Super rápido. Eles comentam assim. Tipo, terminou, voltou. O pior é que aí eles comentam que o Clark, na lua de mel, perdeu os poderes de novo e conseguiu enfrentar os vilões com a Lois Lane, mas ainda assim conseguiu retomar os poderes no final, depois do sucesso contra os vilões. É impressionante, o Clark já perdeu os poderes umas 20 vezes, tá ligado? E aí depois disso tudo, vem o acontecimento mais forte, que foi o Clark ganhar os poderes assim, azuis, tá ligado? De um raio azul, virou um homem de energia, praticamente como eles dizem, sem muita explicação, na verdade. Eu fiquei meio bugando nisso, eles só dizem que ele virou um homem de energia e ganhou um uniforme que podia controlar isso. Eu não sei se ele ficou meio sem controle em relação aos poderes ou como pessoa, mas o uniforme ajudou a controlar todo esse poder, né, onde ele teria poderes novos. E aí eles estão vendo o Clark na TV, assim, pensando tudo de bom, né? E aí é quando o Clark aparece pra eles, fala que queria fazer uma visita, né? E conversa com eles, sabe? Tipo, de amor, assim, de família mesmo. E aí, gente, do nada, sabe? É que nem o uniforme do Venom. Ele tá assim, e aí ele vira o Clark Kent, assim, sabe? De boa, conversa com a família. Aquele jeito bonitinho de ser, sabe? A Martha ainda meio preocupada com o filho. Mas
esse é o novo Super-Homem, o Superman azul. E aí, o quadrinho, eu achei que ele ia ter, sabe, uma história focando bastante com os dois personagens. Porém, eu achei estranho, porque ele tava falando só do Superman azul, né? E aí, nesse quadrinho, é quando tem a criação do Superman azul e do Superman vermelho. O que eu fiquei triste é porque falaram que, tipo, depois que acontece essa brisa de Superman azul e vermelho, fica uma história ruim, né? Que antes estava uma história boa. E aqui a história eu achei divertida mesmo, foi uma leitura bem rápida. Eles têm momentos assim com outros personagens, como a Ashbur, o Jimmy Olsen e o Scorn, que é esse bicho gigante aqui, que eu faço a mínima ideia de quem ele é. Tem umas histórias paralelas assim, mas que não são muito importantes. O Jimmy Olsen aqui, que eu falei, bonitinho, ruivo. Mas a história ainda foca assim no Superman, que é Natal, né? E o Homem de Brinquedos está voltando para atacar novamente, né? Ele quer ferrar com o Natal de todo mundo, porque ele é chato. E aí ele faz uma amizade com o Super Cyborg, né? O Super Cyborg volta aí, né? Essa dupla dinâmica. Ele volta do nada. Ele era um brinquedo, ele cresceu assim, anos 90, né, gente? Sem muitas explicações. De qualquer forma, eles se juntam para finalmente derrotar... Ah, isso aqui é engraçado, porque quando eu li eu falei, caraca, é anúncio do YouTube, tá ligado? Você tá lendo assim do nada, anúncio. Pular anúncio. Aí você continua. Exatamente, é o único anúncio nessa HQ. Eu senti vendo o YouTube. De qualquer forma, eles vão atrás do Superman, e nessa eles vão atrás da Lois Lane também, né? Isso que é a maior brisa, cara. Quando o Clark tá saindo com a Lois, ela sabe que ele é o Superman e tudo mais, porém, ao que dá a entender, ele não tem os poderes. Parece que quando ele não tá de uniforme azul, ele não tem os poderes dele. E quando ele tem o uniforme azul, ele tá com os poderes. Tipo, é a maior brisa do mundo, tá ligado? Não fez nenhum sentido. Mas, aqui no caso, ele mesmo fala que ele não tem os poderes. Não sei porquê. De qualquer forma, o Super Cyborg ataca, pega a Lois Lane e vai pra uma porrada muito louca, né? Eles vão aqui. Porém, o Homem-Brinquedo pega o Superman de surpresa com um brinquedo que suga energia, suga raio praticamente, né? E nessa, ele acaba conseguindo sugar o Superman. Olha essa brisa, cara. Parece que o Superman é tipo... Sabe o gênio voltando pra lâmpada? É exatamente isso. Então, ele é aprisionado. E aí, é quando o Super Cyborg e o Homem-Brinquedo tentam fazer testes com ele, né? Tentando matá-lo. E aí, como o próprio Super Cyborg afirma aqui, né, o que eles estão causando é uma decomposição de estrutura energética puxando as várias reações do Superman e armazenando a energia em milhares de recipientes. Porém, num dado momento, parece que isso vai dar certo, né? O Superman sente um efeito. Só que as coisas não saem como planejado. Porque, como vemos aqui, né, tem um espaço vazio assim, o Super Cyborg acha que tudo saiu bem, vai feliz. E aí é quando cria-se uma reação, né? Algo começa a acontecer, duas reações assim, um Yang Yong, tá ligado? Vai formando aqui a parada e aí, pô, destrói, sai duas coisas voando. E aí o Superman azul vai com raiva atrás do Homem-Brinquedo, como vocês podem ver aqui no desenho. Um brinquedo aqui todo ferrado, a Lois Lane aqui presa. E ele tem uma cara mais de Superman, assim, sabe? Ele é mais sério e tudo mais. Até um pouquinho sério demais. E aí, o vermelho vai atrás do Super Cyborg. Você vê aqui, ó, o sorrisinho. Ele é muito sarcástico, ele parece o Superman, assim, com a criptonita vermelha, sabe? Ele vai com tudo e arregaça o vilão, né? Leva ele praticamente para o sol, destruindo ele. E aí, pronto, é isso. Agora há dois super-homens, assim, do nada, sabe? Um mais sério, um mais sorridente, dá pra você perceber isso um pouquinho, né? E então, eles começam a viver socialmente, assim, sabe? E eu fiquei pensando, caraca, no que isso vai dar agora, tá ligado? Tem dois, assim, e eles ficam pensando, cara, não deve ter um próximo inimigo que possa ser tão perigoso quanto os dois que foram enfrentados agora. Os dois pensando na mesma linha de raciocínio, sabe? Só que eu fiquei pensando, caraca, como assim? No que isso vai dar agora depois disso, sabe? Mano, os dois, assim, tipo, do nada, tá ligado? Então, cara, isso realmente foi uma coisa que eu fiquei impressionado, mas ao mesmo tempo falam que depois disso a história começa a cair, né? Teve muita crítica em relação ao Superman azul, que eu não achei nada demais, achei legal o visual, porque o importante era continuar o espírito do Superman, que elogiaram que continua, mas anos 90, né? A galera gostava de trazer novas mudanças assim. Bom, galera, é isso. Eu espero muito que vocês tenham curtido este vídeo. Eu achei uma história muito legal, mas é uma pena que falam que, né, ela caiu e tudo mais. E de qualquer forma,
Foi muito interessante ver um resumo ali da história do Superman. Boa parte eu conhecia, boa parte eu já não sabia. Então foi legal de ver e espero que vocês tenham curtido também tudo isso. Desculpa pela baixa iluminação, tá? A luz tá meio fraca, tirando que, né, quando tá assim o vídeo parece que não é mesmo? De qualquer forma, espero que vocês deixem nos comentários aí se vocês gostaram, algo assim. O que vocês acharam dessa história, se vocês já leram ou não a história do Superman virando azul, what the hell? Obrigado por assistir o vídeo até aqui. A gente se vê semana que vem. Falou!